Estamos iniciando o programa Valorizando a Vida. Este programa que leva até você assuntos relacionados com a família, a saúde, a espiritualidade e o espiritismo. Neste período de pandemia, é comum nós encontrarmos pessoas deprimidas, solitárias, pessoas que se sentem distanciadas, que sentem falta de um abraço, de uma palavra. E também encontramos pessoas que dizem que essas pessoas, elas precisam se espiritualizar, que elas precisam ter espiritualidade. É sobre esse assunto que nós vamos falar no programa de hoje. A nossa convidada do programa de hoje é Samira Turconi. Samira é formada em farmácia, em bioquímica, em análises clínicas. Samira é fundadora e secretária da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Fundadora e secretária do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves. Samira também é professora do curso de pós-graduação em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Caxias do Sul, UCS. É conferencista nacional e internacional. E também é uma estudiosa da doutrina espírita. Então, Samira, seja bem-vinda mais uma vez no nosso programa e é um prazer muito grande em tê-la aqui conosco hoje. Olá, Bea, olá a todos os que estão nos assistindo através da TV Cidade Farroupilha. É sempre um grande prazer estar de volta contigo e com todos os telespectadores dessa prestigiosa televisão comunitária. Então, Samira, como falei anteriormente, nós gostaríamos muito que você nos falasse o que é espiritualidade. Nossa, é muito abrangente esse tema, mas nós poderíamos resumir como espiritualidade seria o acesso que todos nós temos, imanente em nós, inato em nós, para o sagrado, para o divino. É uma maneira de todos nós nos conectarmos com esse divino que existe em nós. É a busca pessoal por respostas. Tem pessoas que têm dificuldade em ter acesso a imagens ou ao transcendente. A espiritualidade é exatamente isso, é a busca por esse transcendente, que pode ser relacionado como o Deus, como o Pai, como o Criador, como uma força do universo, como causa primeira ou primária de tudo, como nós temos como a definição deste Criador do universo. Então, a espiritualidade seria essa busca, que é inata em nós. Não precisamos ter uma religião definida. Por quê? Porque a espiritualidade já existe em nós, mesmo naqueles indivíduos que se denominam agnósticos ou ateus, eles também têm. E como nós podemos desenvolver essa espiritualidade em nós? É muito importante nós nos autoconhecermos. Por quê? Porque a espiritualidade pode ser estimulada pelas coisas que não são criadas pelo homem. Como nós estamos na busca do transcendente, então fazer as conexões com aquilo que é transcendente. Então, as coisas criadas pelo homem perecerão. Porém, as coisas criadas por Deus, isto é, a natureza,
poderá nos desenvolver esta conexão e fortalecer, inclusive. O desenvolvimento da espiritualidade, ele diz muito respeito individualmente. Tem pessoas que desenvolvem a espiritualidade frente a situações muito graves, frente a perdas de entes queridos ou frente a doenças, no caso da pandemia, como nós estamos vendo, que as pessoas buscam mais as orações, mas principalmente nós podemos buscar a desenvolver a espiritualidade cultivando os bons pensamentos, planejamento de uma vida que possa nos levar a ter momentos agradáveis, contatos com a natureza, buscar nas orações, fazendo meditação, colocando foco naquilo que Deus criou. Por quê? Porque essa transcendência, no final, é a busca de Deus, ou dessa força superior, ou como queiram as pessoas denominar essa energia máxima que tem no universo. Eu gosto de dizer e de me relacionar como um pai, né? Um pai de amor, de bondade e de justiça. Quando nós entendemos esse Deus desta maneira, nós vamos ver que não existe injustiças no mundo, uma vez que Deus é justiça. Não existe ausência de amor se nós estivermos conectados com Deus. E bondade, isto é, Deus propicia tudo que é de bom para nós. Então, quando nós vamos cultivando esse tipo de pensamentos, nós já estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. E isso é fundamental como saúde mental. Hoje nós temos trabalhos há centenas em sites de ciência, onde se propõe justamente isso, o desenvolvimento da espiritualidade, principalmente relacionando espiritualidade e saúde, que é o nome da nossa pós-graduação na UX, em Caxias do Sul. E assim, pelo que você falou, há uma diferença muito grande de espiritualidade e religiosidade. Você poderia nos explicar também? Sim. Em alguns trabalhos, nós vamos ver que as pessoas utilizam uma coisa pela outra, mas existe uma diferença. A espiritualidade é esse acesso ao transcendente. E a religiosidade seria uma instituição, um modo, uma maneira, uma celebração com quem eu busco a espiritualidade. Então, por exemplo, religiosidade seria a denominação de uma instituição que me propicie desenvolver a espiritualidade. Por exemplo, religião católica, religião espírita, religião budista. Todas as religiões visam essa conexão do sagrado, do divino, do transcendente com a pessoa. Porém, elas instituem metodologias. E essas metodologias é que separam uma religião da outra. Então, religiosidade seria o instrumento pelo qual eu acesso à espiritualidade, que pode ou não existir. Porque tem pessoas que não têm religião e são bem espiritualizadas. E tem pessoas que têm religião e não praticam o desenvolvimento da sua espiritualidade. Então, é bem distinto. É bem distinto. O Dr. Harold Camming, que é um profundo estudioso sobre a religiosidade como fator protetor
para a saúde, ele tem um livro que chama-se Espiritualidade no Cuidado do Paciente. O Dr. Harold Kennedy é americano, é professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e ele vai dizer que a espiritualidade é eu para com o divino, o sagrado, para com Deus. E a religiosidade é de mim para com os outros. Isto é a relação que eu tenho com os outros, para a busca do divino. Entendi. E falando em religiosidade, fala um pouco para nós da importância da oração na nossa vida. Eu sei que você fala muito da espiritualidade, da importância da oração, mas assim, eu queria que você falasse o que ela proporciona tanto no nosso corpo físico como no nosso espiritual. A oração é fundamental na nossa vida, por quê? Porque ela faz esta ligação justamente com o sagrado. É uma conversa, é uma união de pensamentos. Então, a oração na nossa vida ela é fundamental no sentido de nós nos conectarmos com aqueles benfeitores, com os mandatários de Deus que estão ao nosso redor para nos proteger, para nos intuir. Hoje também existem trabalhos fundamentais mostrando que aquele indivíduo que reza, que ora, que faz a sua prece, ele tem proteção maior no seu aspecto de imunologia frente às doenças. Indivíduos que professam uma religião, isto é, com datas fixadas, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e aí professam as suas orações. Já tem trabalhos científicos que acompanharam muitas pessoas durante mais de 40 anos e verificaram que, por termos uma religião e praticarmos o uso da oração, nós temos em até 7 anos aumentada a nossa expectativa de vida. Então, a oração, ela faz muito bem. Por quê? Porque antes de nós emitirmos os pensamentos para o cosmos, para esses espíritos angelicais ou superiores, nós nos encharcamos com essas partículas que são provindas do nosso pensamento em elevação. Então, nós primeiro fortalecemos o nosso organismo e emitimos ao cosmos, seja uma oração de um agradecimento, de um louvor ou de um pedido. Nós, às vezes, lembramos que a oração só serve para pedir. Não. Nós podemos agradecer ou até louvar a Deus, louvar a natureza, louvar a vida que temos, né? Então, a oração, ela tem um caráter de fortalecimento das nossas energias. E isso é muito importante para a saúde. Por quê? Porque o envolvimento religioso fortalece a saúde física do indivíduo. E a religiosidade propõe a esse fortalecimento. Então, a prece ou a oração é a projeção do nosso pensamento nos ligando a Deus. E isso é importante, porque cada vez que nós nos ligamos a Deus, nós entramos em sintonia com aquele ser pelo qual nós estamos dirigindo esse pensamento. E mais, não há prece sem resposta. Não há.
Então, de uma maneira ou de outra, às vezes não é como nós queremos, mas de uma maneira ou de outra, sempre teremos a resposta. Então, a prece é fundamental na nossa vida. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um neurocientista brasileiro, profundo estudioso da espiritualidade, ele nos diz que a prece deveria ser feita como uma medicação. De 6 em 6 horas, nós deveríamos parar o que estamos fazendo e orar. E isso eu lembro da minha avó. A minha avó orava de manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Era impressionante. Então, empiricamente, muitos dos nossos antepassados já sabiam o valor da prece. Samira, então, você falando da oração, do pensamento, falando da nossa busca como nosso eu, nós podemos dizer que nós somos corpo e mente? Com certeza, Bea. Nós, encarnados, nós somos espíritos imortais, a doutrina espírita demonstra muito bem isso. Mas nós estamos encarnados. Não tem como separar o corpo do espírito que se expressa através da nossa mente. Não tem. Então, nós somos corpo e mente, ou corpo e espírito. Então, tudo que abala nossas emoções, ou tudo que mexe com a nossa saúde física, está interligado. Então, é necessário, neste momento de isolamento social, ou de reclusão social, ou nesses momentos de pandemia, nós termos em conta isso. Que as emoções, principalmente o estresse, a ansiedade, a depressão, levam uma diminuição do nosso sistema imunológico, que fica propício a contrair doenças, principalmente viroses do tipo do coronavírus, que ninguém quer, né? Então, partindo desse princípio, o nosso pensamento ele pode nos trazer saúde ou pode nos trazer doenças. Isso aí. O pensamento é fundamental, é um atributo do espírito. Todo espírito pensa, nós não desconectamos nunca dos nossos pensamentos. E isso, nós entendemos que, ao emitirmos um pensamento, cada um de nós vai exteriorizando aquilo que tem no interior. E entra em ressonância, isto é, entra em sintonia com aqueles que pensam igualmente como nós. Então, é muito importante, por quê? Porque a psiconeuroimunologia já nos explica que as nossas células não se alimentam somente do alimento que ingerimos, mas elas se alimentam também dos pensamentos que nós emitimos. Se nós estamos alegres, felizes, as nossas células também estarão. Porém, se nós nos encontrarmos abatidos, tristes, ansiosos, estressados, deprimidos, nós damos o comando para as nossas células e elas retraem-se no combate às doenças, às enfermidades. Além do que, o pensamento faz a conexão com os espíritos. Se eu tenho pensamentos positivos, elevados, de confiança, de fé, de certeza no amparo do Pai, eu estarei conectando mentes que pensam assim. Porém, se eu conectar com mentes que pensam através dos meus pensamentos de tristeza, de amargura, de depressão, nós vamos ter fortalecidos esses pensamentos também. Então, o pensamento é fundamental na nossa vida. É fundamental. E temos que lembrar que o pensamento é uma resposta do nosso sentimento.
Por isso que Jesus dizia, a boca fala do que está cheio o coração. O pensamento é uma expressão do sentimento. Ou o pensamento é o nosso sentimento por palavras ou por atos. Então, as nossas emoções revestem os nossos pensamentos. Então, eu posso ter pensamento revestido de uma emoção de mágoa, de ressentimento, de estresse, de medo, principalmente o medo nesta época. Porque parece que muitas pessoas acham que esse vírus é o vírus do apocalipse, né? Quem contrai morre. Não é assim. E o medo é um paralisador do indivíduo, sim. Podemos, então, entender, ou dizer assim, que nós podemos ter no nosso DNA as predisposições das doenças, mas o que vai mudar se nós vamos, se elas vão se manifestar no nosso corpo ou não, é através daquilo que nós se alimentamos, como você falou agora? É aquilo que nós nos alimentamos e pensamos, né? Sim. Então, nós sabemos, hoje a ciência já sabe, que o determinismo genético não existe mais, isto é, a pessoa nasceu com um gene dentro de uma família de cancerosos, ela vai desenvolver o câncer. Não. O pensamento, ele atua sobre as células, e as células recebem o comando desse pensamento para estimularem o núcleo celular a ativarem genes. Então, existe uma ciência da década de 2000 para cá, chamada de epigenética. E essa ciência demonstra que existe uma estrutura acima dos genes que comandam esses genes. Hoje, na ciência, nós temos livros de muitos pesquisadores, um deles é o Dr. Kazuo Murakami. Ele tem um livro maravilhoso chamado O Código Divino da Vida, que eu até recomendo quem quiser fazer uso, e ele vai explicar que se nós temos pensamentos bons, positivos, elevados, pensamentos agradáveis, nós vamos estimular a transcrição de genes saudáveis. Se, ao contrário, nós mantivermos pensamentos inferiores ou negativos ou estressados, nós aí poderemos bloquear a transcrição de genes. Então, hoje a medicina já sabe que 33% o fator genético comanda. 33% da expressão genética é feita pelos genes. 33% pelo meio ambiente. E 33% pelo comportamento do indivíduo. Vejam como não é mais os genes que são determinados como agentes efetivos na evolução da saúde ou da doença. Não. Porque o indivíduo pode trazer aquele gene de uma doença, mas esse gene não se expressar. É essa terminologia que os cientistas usam, que existe uma série de fatores que se integram para a expressão dos genes. Então, um gene de um câncer, num indivíduo, pode se expressar, no outro não. Se ele leva uma vida saudável, se ele tem pensamentos muito mais elevados do que negativos, ele pode não vir a expressar aquele gene do câncer, por exemplo, ou da depressão, ou da cardiopatia, ou da doença autoimune, e assim todas as doenças. Então, uma pessoa
que ela tem muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio, que não é feliz, ela é uma candidata a doenças físicas, né? Normalmente. E isso até os antigos já diziam, né? Aquelas pessoas que são sempre brabas, nervosas, agressivas, magoadas, elas tendem muito mais a desenvolver doenças. Isso hoje a gente vê na prática, né? As pessoas que são viciadas, por quê? Porque os indivíduos se viciam nos pensamentos. Para os nossos telespectadores entenderem, Bea, é importante que nós expliquemos uma situação. As pessoas, todos nós, emitimos pensamentos e, ao emitirmos pensamentos, atuamos sobre o nosso sistema nervoso central, que vai liberar substâncias químicas. Essas substâncias químicas, denominadas de neuropeptídeos, elas vão agir. Porém, nós nos viciamos nesses neuropeptídeos, que podem ser neuropeptídeos do prazer, ou da dor, ou da aflição, etc. Então, aquelas pessoas, elas acabam se viciando. Por isso que nós vemos pessoas que são fofoqueiras, pessoas que são maledicentes, pessoas que gostam de ver sempre o lado ruim das pessoas, porque elas viciaram a parte física do cérebro a produzirem aquele tipo de pensamento. Existe um livro chamado Moléculas da Emoção, da doutora Candice Pert, que foi a descobridora dessas partículas químicas lançadas pelo organismo, que são os neurotransmissores, e ela vai, os neuropeptídeos, e ela vai nos dar a exata conformação disso, que nós temos que reprogramar o cérebro, porque as pessoas muito negativas, elas viciam naquele conteúdo emocional. Por mais que elas estejam boas ou bem de saúde, elas dizem, bom, hoje eu estou bem, mas ontem eu tive uma dor, mas ontem, sabe assim, elas fazem o viés para o negativo. E são viciadas nisso. E esse vício é que desagrega. Por quê? Porque toda a ação que leva ao medo, ao estresse, ela produz um hormônio chamado hoje o hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol, ele é consumido, ele é liberado e consumido, mas quando nós derramamos grande quantidade ou insistentemente cortisol na corrente circulatória, ele vai causar uma oxidação celular. E essa oxidação, ela faz com que haja desagregação das células. E o que é o câncer? É uma multiplicação desordenada das células. Então, por isso que hoje nós estamos vendo um alto índice de câncer na população. Justamente decorrente das emoções. Se nós buscarmos a raiz desse câncer, nós vamos ver. Um tempo atrás, 5 anos atrás, um fato muito marcante aconteceu na vida daquela pessoa. E às vezes até menos tempo. Por isso que hoje nós estamos vendo câncer, principalmente câncer de mama, em mulheres extremamente jovens, 30 anos, 35 anos, tirando mamas, justamente por uma situação assim. E quando nós que temos essa visão espiritualizada da vida, a vida não é só o corpo físico, nós, quando começamos a conversar com essas pessoas, elas afirmam realmente, tivemos uma desilusão muito grande, houve uma separação do casal, houve uma perda de um cargo na empresa, um fator muito determinante. E aí o indivíduo
dá o comando cerebral e passa a produzir um cortisol em grande quantidade que vai desagregando as células. Então, Samira, partindo disso tudo que você falou, como a gente faz, como a gente deve agir para ter uma vida saudável e ser feliz, que acho que é uma meta de todos nós, né? Isso é maravilhoso quando nós temos essa consciência, né, Bea, de que nós estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui justamente para buscarmos esse contato. O que nós aconselhamos sempre nesse momento, principalmente o momento que estamos vivendo, onde estamos reclusos em casa, aqueles que podem ficar, é claro que muitos não podem ficar, mas aqueles que podem ficar, que estabeleçam rotinas prazerosas, que estabeleçam planejamento da sua vida, planos, metas. Façam metas para depois da pandemia. Uma hora a pandemia vai passar. Não pensem que isso aqui vai durar para sempre. Isso aqui eu entendi assim, é uma permissão de Deus para que nós vejamos um caminho novo, porque nós estávamos nos distanciando um dos outros, cada um correndo atrás da sua vida individualmente. As famílias estavam se distanciando entre seus membros, os pais, os filhos. Então, o que a gente sempre diz é aquilo que programam os próprios médicos, né? Alimentação saudável, hora de sono muito boa, exercícios físicos, mas principalmente a utilização da sua máquina mental a seu favor. Pensamentos saudáveis, orações, visualizar um pôr do sol. Nós temos tido dias maravilhosos, apreciar a natureza nunca esteve tão exuberante, fazer planos, perdoar-se e perdoar também é uma coisa fundamental, porque todos nós erramos e nós vamos errar, e quando nós nos perdoamos, fica mais fácil também para perdoar o outro, porque se eu aceito que eu errei, eu posso aceitar que o outro também errou para comigo. Pedir desculpas, reconhecer o erro, entender que os erros são caminhos equivocados, escolhas equivocadas, não são pecados. Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, nós ignoramos. À medida que vamos evoluindo, vamos conhecendo. Então, se nós ignoramos os caminhos, nós escolhemos. E eu posso fazer escolhas equivocadas. Então, quando eu erro, eu me dou conta do erro, eu retomo o caminho e entendo, por este caminho não dá para ir. Então, o perdão e o auto-perdão é o que hoje mais está aliviando o coração das pessoas. Principalmente neste período onde que os familiares estão distanciados e que nós estamos fazendo recursos como nós hoje, através de uma live, podermos estar conversando sobre as coisas do dia a dia. Então, essas são algumas das condições onde o indivíduo pode retomar a sua vida. E se não conseguir fazer sozinho, buscar ajuda. Ajuda de um profissional, um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, uma casa espírita online, pode buscar um atendimento. Hoje existem vários atendimentos, inclusive a telemedicina foi aprovada nesse período. Então, o importante é nós reconhecermos
que do jeito que nós vínhamos, Deus entende que não ia dar em coisa boa. E ele permitiu esse flagelo do novo coronavírus para que nós refizéssemos o nosso caminho. Então, a espiritualidade na nossa vida é fundamental. E quando nós temos essa compreensão, através da doutrina espírita, que nos direciona, que faz com que nós vejamos a vida ampla, não restrita ao meu mundinho, faz com que todos nós venhamos a buscarmos a felicidade aqui e agora. Então, Samira, nossa, teríamos tanta coisa para conversar, só que infelizmente o nosso tempo já acabou. Então, assim, foi maravilhoso a forma como você colocou. E também queria dizer que, se você puder, em outros momentos, a gente poderia voltar a conversar, porque há tantas coisas para a gente falar, né, sobre esse assunto de espiritualidade. Então, eu quero te agradecer muito, e foi, assim, maravilhoso você ter estado aqui conosco. Eu e a TV Cidade te agradecemos. Nossa, Bê, eu que adorei esse nosso papo, me coloco sempre à disposição. Quando tiver oportunidade, estarei aqui novamente. Agradeço a ti, a TV Cidade Farroupilha e a todos os espectadores que estiveram conosco nessa live. Nós que agradecemos. Muito obrigado mais uma vez, Samira. Muito obrigado ao telespectador. Fique com Deus e até a próxima.